Olá, eu sou Bárbara Couto da Liberta Espermacultura. Hoje, para a Oficina Bem Viver, eu convidei a enfermeira Marina Couto para falar sobre o tema diabetes, um tema muito importante em todas as fases da nossa vida. Olá, meu nome é Marina, sou enfermeira e venho sendo convidada pela Libertas para poder bater um papo, conversar sobre algumas questões da nossa saúde, esclarecer algumas patologias, algumas doenças, sobre fatores de risco, prevenção. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre a diabetes. É uma doença não rara, uma doença crônica que acomete várias pessoas e tornam essas pessoas, às vezes, dependentes de remédios. É uma doença que podemos prevenir, podemos diminuir os riscos com coisas básicas na nossa vida, com alimentação, com atividade física, com combate à obesidade. E ao longo desse tempo a gente vem falando, enfatizando muito sobre a autorresponsabilidade nossa com a nossa saúde. E com diabetes não deixa de ser também uma questão de autorresponsabilidade, de autocuidado. Bom, o diabetes, ele é uma doença crônica que ela é caracterizada pelo aumento de glicose no sangue, um aumento de glicose sérico, essa concentração fica aumentada, tá? O que acontece? A glicose, vamos colocar numa forma fácil de entender, uma forma lúdica de entender, ela é como se fosse uma moeda energética. Tudo no nosso corpo é movido à base de glicose. Ela é a fonte de energia para o nosso corpo. E para nossas células funcionarem, a glicose precisa estar dentro das células, tá? Então, quando eu tenho um nível de glicose alto no sangue, quer dizer que as minhas células do meu corpo não estão recebendo glicose suficiente para o seu funcionamento. Responsável por colocar a glicose, que é uma molécula grande, ela precisa ser colocada dentro da célula, ela não consegue transpor a membrana da célula sozinha, é um hormônio chamado insulina. Ele é produzido pelo pâncreas. E no diabetes, esse hormônio, ele ou não é produzido, ou é produzido de uma forma deficiente, ou ele torna-se incapaz de colocar essa glicose para dentro da célula, o que a gente chama de resistência insulínica. Então, quando isso acontece, as células não recebem a glicose de forma suficiente, o organismo não consegue metabolizar, ou seja, quebrar essa glicose. E assim, a pessoa fica com um déficit energético para as funções vitais dela, além de não conseguir, porque a glicose também é responsável pela produção, no seu metabolismo, pela produção de algumas outras substâncias, como proteínas e gorduras. Então, há essa deficiência causando vários impactos na saúde dessa pessoa. A diabetes, ela pode ser do tipo 1, que geralmente são crianças, ela aparece na infância ou na adolescência, não que não possa aparecer no adulto ou no adulto idoso, tá? Mas em geral ela começa a aparecer na infância e na adolescência. Ela está ligada à não produção ou produção insuficiente de insulina. Essa pessoa, ela torna-se o que a gente chama de insulino dependente. Ela é dependente de aplicações diárias de insulina no tecido subcutâneo, que é na gordurinha que a gente tem ou no braço ou na barriga, e é aplicada doses diárias, às vezes de acordo com o nível de glicose.
né? Essas pessoas, em geral, todos os dias, né, pegam o glicosímetro, furam o dedo e medem a concentração de glicose no sangue. E a partir dessa concentração é que vai ser dada a dose diária de insulina, tá? A diabetes tipo 2 geralmente acomete pessoas acima de 40 anos e está mais ligada a essa resistência insulínica. Há uma produção deficiente ou uma produção normal de insulina pelo pâncreas, mas essa insulina produzida, ela não é capaz de fazer o trabalho dela, que é colocar a glicose para dentro da célula. Nós também temos a diabetes gestacional, que existem estudos de vários fatores que podem acarretar a diabetes gestacional, mas em geral é provocada pelo aumento excessivo de peso da gestante, da mãe. Também temos diabetes causada por outras doenças, como uma pancreatite, né, que é uma inflamação do pâncreas, causadas por medicamentos, o uso excessivo de alguns medicamentos, principalmente cortisona, que é um corticoide. Isso influencia na produção de insulina. Então, a gente tem uma doença multifatorial, né? A gente tem vários tipos e vários fatores para acarretar a diabetes. Mas aí, Marina, qual que é os sintomas, né? O que eu tô sentindo que eu posso ficar preocupada, que eu tenho que me alarmar em relação à diabetes. Diabetes é conhecida como doença dos pólis. Por que poli? Falando em termo técnico, mas eu vou explicar cada um deles, ela apresenta a polifagia, que é uma fome excessiva, e geralmente essa fome excessiva, ela não está muito ligada ao aumento de peso. Algumas pessoas apresentam, mesmo comendo muito, elas apresentam perda de peso. Então, polifagia, poliúria, que é a vontade de urinar, a micção exagerada. Então, a pessoa vai muitas vezes ao banheiro, a diurese aumenta, principalmente à noite. E a polidipsia, que é muita sede. Então, toda vez que eu falo em poli, eu falo muito. Então, polifagia, muita fome, poliúria, muita urina e polidipsia, muita sede. A pessoa tem uma sede descontrolada. Então, isso também faz com que ela vá no banheiro mais vezes. Mas também tem outros sintomas. Ainda, além dos polis, tem outros sintomas. Geralmente a pessoa, a cicatrização fica comprometida, ela tem uma dificuldade de cicatrizar feridas, ferimentos. Isso está muito ligado à concentração de glicose deficiente dentro das células, né? Porque para poder cicatrizar alguma coisa, a célula precisa de energia para poder multiplicar. Retinopatias, ou seja, doenças da visão, a pessoa vai perdendo a capacidade de enxergar, ela vai tendo deficiência na visão. Também nós temos neuropatias periféricas, as terminações nervosas ficam comprometidas, a pessoa quase que não sente o que está acontecendo na periferia. Por exemplo, muitos pacientes diabéticos, eles têm o chamado pé diabético. O que é isso? É um achatamento do pé. A pessoa não tem, ela não tem uma sensibilidade na planta do pé, tá? Então, ela usa um calçado que pode estar machucando ela, causando um ferimento, e ela não sente isso, né? Quando a gente que não tem diabetes, não tem um comprometimento periférico, de terminações periféricas, né? A gente está calçando um sapato, daqui a pouco esse sapato começa a apertar, começa a machucar, o que a gente faz? Larga esse sapato, não coloca esse sapato. O diabético
Não, ele continua com o sapato porque ele não está sentindo dor, ele não está sentindo incômodo nenhum, tá? E uma das coisas mais preocupantes da diabetes, ela pode causar hipertensão, associar a hipertensão, problemas cardiovasculares, tá? Insuficiência cardíaca, várias arritmias e problemas renais. É muito comum a gente ver diabético que não controlou a diabetes, não controlou o nível de glicose no sangue. Daqui a pouco esse paciente diabético, ele tá virando um renal crônico, tá? Ela pode acarretar insuficiência renal crônica e fazer com que esse paciente ele evolua para uma diálise, né? A necessidade de fazer hemodiálise. Os fatores de risco da diabetes, eles estão ligados, mais uma vez, como várias outras doenças crônicas, em fatores que eu posso mudar e fatores que eu não posso mudar, né? Como hereditariedade. Hereditariedade é um fator que eu não posso mudar, né? Se na minha família existem várias pessoas, né, com vários casos de diabetes, fatalmente eu tenho um risco aumentado de desenvolver diabetes, tá? O uso excessivo de cortisona, né, que é um corticoide, uma medicação à base de corticoide, ela pode fazer com que que a pessoa desenvolva o diabetes. Infelizmente, às vezes é um fator mutável, mas às vezes não, porque algumas pessoas elas são dependentes de cortisona para sobreviver. Mas a gente tem fatores também muito importantes, como eu disse, de autocuidado, que o paciente consegue eliminar, diminuir a chance de ter diabetes. Como um fator de risco é a obesidade, a falta de atividade física, uma pessoa sedentária, tá? Então, muito ligado à atividade física, obesidade e atividade física, né? O aumento de colesterol e triglicérides no sangue também pode me levar à hipertensão descontrolada, tá? Então, são fatores de risco para diabetes. Quanto ao diagnóstico, né, o paciente ele chega ao médico com esses sintomas, né, ou mesmo que ele vá para uma consulta de rotina, geralmente o médico pede um exame chamado glicemia em jejum, tá? A normalidade do exame de glicose, né, da glicemia em jejum, é até 99. Acima disso, é um alerta, né, quando a glicemia em jejum, paciente em jejum, a glicemia dele deu acima de 99, já é um alerta para uma possível diabetes. Então, é pedido exames mais específicos, como hemoglobina glicada, curva glicêmica, para um melhor diagnóstico, né? E juntando com sintomas apresentados e o nível de glicose específico nesses exames, né? O médico fecha um diagnóstico para diabetes. Fechando o diagnóstico, né, a gente tem duas linhas de tratamento. Tratamento não medicamentoso e o tratamento medicamentoso, tá? O que a gente pode falar do não medicamentoso? Melhoria nas condições nutricionais, diminuir, né, a taxa de açúcar nos alimentos, se nutrir, comer, né, carboidratos mais saudáveis, não carboidratos pesados, diminuir o nível de gordura também na alimentação. Atividade física é essencial,
né? Volto a falar que a atividade física ela é responsável, junto com a alimentação, para a diminuição da obesidade, diminuir o nível de estresse, né? Talvez melhoria, tal como eu falei nos vídeos da hipertensão, né? Essa tríade, alimentação, diminuir estresse e atividade física, ela é essencial para a melhoria dos padrões, né? Da nossa vida, dos padrões que protegem a nossa saúde. Então, se a gente consegue melhorar isso, muitas vezes a gente pode sair de um tratamento medicamentoso, né? Só com melhoria no estilo de vida. Como eu disse, o diabetes tipo 1, ele é insulino dependente, né? Eu já expliquei no início do vídeo, são doses diárias de insulina, que é feita por uma injeçãozinha. Hoje em dia já tem algumas bombas que são implantadas debaixo da pele, no abdômen, tá? Que elas disparam insulina de tempos em tempos. Às vezes já tem a canetinha, que já vem a dosagem, né? E a pessoa, de acordo com o nível de glicose dela no sangue, ela ajusta essa dose e a canetinha ela é aplicado no tecido subcutâneo também. Diabetes tipo 2 são medicamentos via oral, tá? A gente tem a metformina, glifage, depende do estado desse paciente, do histórico de saúde desse paciente, o médico vai ver qual que é a melhor opção para o paciente. Mas lembrando que todo tratamento medicamentoso, ele também é dependente de mudanças no estilo de vida, tá? Então, não só adianta eu ficar aplicando remédio, ficar tomando remédio, se eu não mudo meu estilo de vida. E, mais uma vez, eu enfatizo que o problema de não se controlar, né? O diabetes ou qualquer outro tipo de doença é essa dependência de medicamentos e cada vez mais aumentando medicamento, aumentando dosagem e o que vem no final disso, tá? O não controle, ele causa complicações, né? Tal como lá na hipertensão eu falei que o não controle da pressão pode acarretar o derrame, que é o AVC, né? O infarto. A complicação da diabetes é fatalmente uma pessoa desenvolver problemas cardiovasculares, problemas do coração e problemas renais, culminando com uma insuficiência renal e hemodiálise. Fora que a diabetes também está muito associada à não cicatrização de feridas, que pode levar à amputação de membros. Então, isso é muito importante, gente. Mais uma vez, vamos enfatizar o nosso autocuidado, nossa autopreservação. E aqui, mais uma vez, o recado, que se a gente quiser mudar nosso estilo de vida, a gente está prevenindo várias doenças. Um abraço, até mais. Agradeço a Marina por contribuir mais uma vez com informações muito relevantes para o nosso grupo. E compartilhe esse vídeo com os amigos e com a família. Agradecemos ao Programa de Educação Dental da Celome Talma Levade e Minas Andrade.